Aí já fiz minha lida hoje, daí parei um pouco para sentar, apreciar, ouvir o barulho da água, porque a gente teve num período bem grande de seca. Mas o que eu queria falar é uma coisa latente que já falo há bastante tempo e que me perturba, que é o que serão das pessoas quando a automação chegar. E por que eu falo isso agora? Porque essa semana, novamente, um movimento de muitos intelectuais, desenvolvedores de inteligência artificial, voltaram a falar no assunto. E isso é que nem uma faísca, né, no combustível da gente. E eu acho que um dos problemas sérios que a gente tem é justamente isso. Como resolver duas questões. A primeira, né, que é certo que a automação vem, e agora essa semana passada teve um evento no Rio de Janeiro, onde que um dos cientistas que criou aquela Sofia, aquele robô considerado mais inteligente do mundo, falou que 80% das pessoas, dos trabalhos, vão ser substituídos pela automação. Então nós temos, na verdade, 80% de pessoas que vão ter que buscar outros caminhos. E quem não se buscar outros caminhos vai ser considerado aquela turma dos inúteis, que não se requalificarão. E a minha grande questão nesse aspecto sempre foi, porque eu trabalhei nessa área de requalificação das pessoas, como tem resistência. Né? Se olhar para a gente quer fazer, chega numa idade, tu só quer fazer aquilo que tu gosta, e como tu já trabalhou a vida toda, tu já tem definido o que tu gosta e o que tu rejeita. E como é que tu vai fazer essas pessoas que gostam daquela rotina, que gostam de fazer coisas repetitivas que o robô e a inteligência artificial vai fazer, como é que tu vai fazer essas pessoas se requalificarem? Né? Eu já bato nessa tecla há bastante tempo. E aí que está o grande problema. Né? Como você vai fazer esse pessoal se readequar? E nessa transição, né, que a massa vai sendo demitida. Por exemplo, o que ele falou, esse que foi o inventor do termo AGI, que é a singularidade, ou seja, quando a inteligência artificial vai ser igual ou superior ao ser humano, ele diz que em menos de 10 anos nós vamos chegar nesse ponto. Ou seja, em 3 a 8 anos é a expectativa dele. Então isso é uma velocidade muito grande para a adaptação das pessoas. E a gente vê nas empresas de alta tecnologia, as Big Tech, a demissão em massa, E a justificativa é para ter um melhor retorno financeiro, mas essas pessoas estão sendo substituídas por automação. Agora, essa semana, a IBM já demitiu mais 7.000 pessoas, 7.000 por aí, e diz que isso é a inteligência artificial que vai substituir elas, ou já está substituindo. E a expectativa é que 30% sejam substituídos. Imagina, né, a quantidade de pessoas qualificadas que vão ser substituídas pela automação. E eu pergunto, será que essas pessoas vão buscar se requalificar? E qual é as qualificações que nós temos a partir da automação? Né? Eu tenho publicado bastante texto, reflexão, discussão, estudos sobre isso, né? Que são as atividades humanas, né? A empatia, a questão de relação, de contato com seres humanos que não vão ter ainda aceitado a automação, porque os jovens já vão estar entrando nesse mundo com naturalidade, mas essa geração, né, dos 30, 40 anos que são
os qualificados, né, deixam de ser úteis para se tornar inúteis. Então eles têm que se requalificar em outras áreas. E muitas vezes você pensava em automação, você pensava em robótica, e a gente está vendo cada vez mais que essas áreas estão avançando muito em termos de automação, de reescrever o código, né, de escrever o código e assim por diante. Então está uma discussão sobre isso. Um outro aspecto que eu vejo é os modelos de educação nessa área ainda são muito antiquados, né? Se nós pensarmos hoje, a gente usa o método de ensino de décadas, de séculos atrás. O que mudou foi a entrada do livro, né? De uma impressão daquele conteúdo em escala que atingiu mais pessoas. Mas o modelo continua o mesmo, né? Eu vejo já iniciativas, né, em alguns países, que nem Coreia, Singapura e outros, Japão, que estão já introduzindo, né, o treinamentos através de metaverso e outras tecnologias. Mas em geral não. E daí eu pergunto, será que os gestores de políticas públicas, será que os gestores das entidades educacionais, será que os educadores vão aceitar ter uma mudança, né, nesse aspecto? Então, para mim, tudo isso são fatores de muita resistência. E um outro aspecto que eu quero discutir mais adiante, mas só vou citar aqui para não deixar de perder, que é essa transição. Quem vai sustentar? Vai ser mais ou menos que nem a pandemia. Eu vou ter que sustentar esse pessoal, eu vou ter que dar uma renda básica para eles na transição. E essas pessoas que não conseguirão mais entrar no mercado de trabalho por rejeição, ou por incapacidade, ou por não ter recursos de qualificação, esses vão se tornar os inúteis. E aí, vamos sustentar eles através do quê? E daí, nos debates que eu tenho acompanhado, né, diz que recursos financeiros no mundo tem. O problema é que está concentrado na mão de poucos. E esses não vão querer abrir mão. Mas se não abrir mão, o que nós vamos ter? Que tipo de caos social nós vamos encontrar? Para mim, é uma questão natural, é a produção, né? Vai ser automatizada e vai ter que pagar o imposto para sustentar esse pessoal que foi demitido. Isso é natural, né? Os governos vão acabar fazendo isso, né? A renda básica, o UBI, que é o Universal Basic Income, que ele vai ser uma coisa natural no mundo inteiro, eu não tenho dúvida. A questão é como nós vamos fazer para que a concentração de renda não seja maior ainda. Talvez a concentração de poder vai ser, mas de renda ela tem que ser distribuída. Eu vou ter que sustentar essas pessoas. Então são discussões que eu tenho sobre isso, né? Vou fazer outros vídeos depois, mas para não tornar esse muito longo. Ok? O que vocês acham? O que vocês me contestam essas questões, ou posicionam? O que vocês estão vendo? Certo? Um abraço.